Oi, eu sou o Dudes e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que toda vez que eu faço eu elogio muito. Inclusive foi comida do meu casamento. Um quibe vegetariano. Não apenas é um quibe vegetariano, como é um quibe de ovo. Comemorando que sim, o ovo voltou a ter um preço decente no mercado. Juro, porque inclusive vale a pena mesmo. Esse quibe é muito bom, faz muito sucesso em todo lugar, de verdade. Tá, mas assim, pra fazer preciso de coisas. Vamos de ingredientes? Olha, vamos fazer isso agora. Qualquer barulho que vocês ouvirem são os filhotes. E primeiro, essa daqui é uma lista básica de ingredientes para fazer um bom quibe. Trigo para quibe. Tem que ter. Sem trigo para quibe não se faz quibe. Um saquinho desse normalmente é a minha receita. Eu normalmente uso um saco. Cebola. Normalmente eu uso 2 a 3 cebolas médias, 2 cebolas se forem grandes, aquela coisa, né? Cebola, cada uma tem seu tamanho. Então usa o que tem. Vou usar aqui uma cebola maior, uma média. Acho que já tá bom. Você gosta mais de cebola, gosta mais. Gosta menos de cebola, volta menos. O quibe, se você for fazer na sua casa, é seu, então você faz do jeito que você quiser. Mas normalmente quibe tem cebola. Ovo vai ser que eu falei pra vocês que era um quibe de ovo. Não vai carne, é quibe vegetariano de verdade. Não é vegano, porque ovo não é vegano. Então, assim, é um quibe de ovo. Pois como a Anitta não sabe a diferença, vegano e vegetariano são coisas diferentes. Como a Anitta não sabia, que a Anitta não sabia. A Anitta chamou tudo de vegano. Não é. Pois é, não é tudo vegano. Ovo, pra quem é vegetariano, vegano não come ovo, vegano não come mel, vegano não come nada que seja proteína animal. Vegetariano come leite, come ovo. Tem alguns, inclusive, que comem outras coisas também. Gente, apenas não tem carne, beleza? Pra um saquinho, normalmente eu uso 7 ovos. Aí é aquele negócio, né? Eu vou mostrar a textura, vai ficar mais fácil de entender na hora que eu fizer. E hortelã. Se você quiser, usa hortelã fresca. Eu vou aqui dar uma dica, porque hortelã você tem que comprar no dia, no máximo 2, 3 dias, porque ela começa a ficar meio ruim na geladeira, a não ser que você tenha plantado também em casa. Então, assim, se você não tem fresco, dá pra fazer com chá de hortelã, porque chá de hortelã é hortelã desidratado. Então, dá pra fazer. Vou ensinar como faz pra usar o chá ao invés da hortelã. E aí, esse é o básico do básico. Quando chegar nos temperos, já falei. Aviso lá. E vou usar aqui água quente, porque já vou começar a cozinhar. Essa água estava fervendo quase, mas já tem um tempinho que está aqui parada, então vou colocar para ferver de novo. Já já ela deve sair fervendo aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar o trigo. Como que se hidrata o trigo? Vamos lá. Trigo primeiro. Quem quiser, já dá para colocar um pouquinho de sal aqui agora. Facilita a vida. Porque aí na hora que, né, a água pegar no quibe, já vai dar uma dispersada, então já vai temperar tudo por igual. Quanto sal você botou? Sal a gosto. Eu botei aqui uma quantidade. É um tanto de sal. Vai ter uma hora que vai ter como experimentar. Então assim, relaxa agora, tem como colocar sal depois. O sal, essa conversa vai... Por quê? O sal, você vai experimentar. Sal em cozinha, você não vai falar assim, nossa, coloca um tanto de sal e você acredita que o sal tá bom. O sal você experimenta. E vai ter a hora certa de experimentar isso aqui. Então, relaxa agora com sal. Bota uma quantidade tranquila também, não vai botar meio quilo de sal. Botei 3 pitadas generosas aqui de sal, mas não é essa a preocupação. Ei! Lara! Não. Baguncinha. Voltando à receita. Vou usar a hortelã. A minha água já ferveu, agora não tem muito problema. Como que a gente faz para usar a hortelã? Você vai tirar a hortelã do saco. Uma por uma, mas não é demorado não. E você vai despejar aqui junto com o trigo. Sim, vai colocar o conteúdo do saquinho todinho. E eu uso normalmente um desse inteiro. Uma caixinha de chá de hortelã. Tem de outras marcas, normalmente entre 10 e 15 gramas. Não é muito fora disso. Gente, tinha caído um aqui dentro. Tá. Beleza. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui vai para o lixo. Agora eu tô com o chá, o trigo e um pouquinho de sal aqui. Vou colocar a água fervendo e vou colocar água o bastante para
cobrir o quibe e vou deixar um dedinho a mais. O que é um dedinho? Eu vou mostrar pra vocês. Coloquei aqui, tá vendo que tá exatamente em cima do quibe? Vou colocar um cadinho a mais, que vai deixar um dedinho, 1 centímetro e meio de água acima do quibe. Depende do seu saco. Tem saco desse de quibe que vem com 500 gramas. O meu hoje estava com 400 gramas. Então, realmente vai depender. Aí colocou para cobrir o quibe e coloca 1 centímetro e meio a mais de água. Essa massa, vou deixar descansar. Demora um tempinho, vai secar a água, vocês vão entender. Já trago aqui de volta. Vou cobrir com um pano só para realmente dar uma abafadinha no vapor. Ajuda a manter a temperatura, ajuda a inchar o quibe mais rápido. O quibe não, né? No caso, o trigo para quibe. Enquanto vai inchando, eu vou mexendo nos temperos e aí explico o que eu faço, que eu falei que ia ter uma questão dos temperos. Cebola. Tem gente que gosta picada. Eu não me dou o trabalho. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Então, pra mim, cebola, quando é cebola em prato que tem que ser picado muito pequeno, eu passo no processador. Acho mais fácil, vira uma pastinha de cebola. Tá ótimo, faço na hora. Então, vamos começar. Eu tô cozinhando, não pode. Xista. Xista pra você. Não vou pegar cachorro enquanto tô cozinhando, já te expliquei. Eu tô com a mão limpa. Inclusive, todo mundo, mão limpa. Peguei uma vasilha para fazer de lixo. Dica de quem trabalhou em restaurante. Você não vai ficar andando com lixo pela casa. Arranja uma vasilha que deixa perto de você. Coloca o lixo dentro aqui. Depois, quando você precisar, você joga isso dentro do lixo. Mas aí não precisa ficar andando com lixo pela casa. Vamos cortar a cebola. Eu corto a cebola bem basicão. Principalmente porque eu vou processar a cebola. Então, tiro as duas pontas. Vai no meu lixinho. Corto na metade. Tirei a casca. Meu processador é pequeno, então acho que eu vou fazer de uma cebola em cebola, que eu acho que vai ficar mais fácil, menos risco de quebrar meu processador. Vou cortar a cebola em 4 agora. E aí, vou passar tudo no processador. Opa. Eita. Não precisa latir. Aí ela abusada fala pro latir. Ei, cachorra. Aí, gente, a facilidade. Aí você me fala assim, vou picar essa cebola? Não vou. Não vou, não. Já vou colocando a cebola lá na massa do trigo. Vou colocar. Aí, temperos. Você vai colocar um monte de temperos. Se você for fazer com hortelã fresca, já coloca o hortelã aqui junto para bater. Se você quiser, pode cortar a hortelã. Eu, quando faço, com hortelã fresca, costumo bater a cebola mesmo. Bater a hortelã com a cebola mesmo. Acho mais fácil, gente. E aí, a cebola acaba que não tá... Essa cebola tá menos molhadinha. E ela não virou uma pasta, ela só realmente picou pequenininha. Quando coloca hortelã, tem mais líquido, né? A folha tem mais água. E aí vira uma pastinha. Os temperos você pode colocar lá também. Os temperos secos. Porque aí Ei. Nem. Não pode, não. Hein? Porque eu tô fazendo... Eu falei pra vocês. Eu ia fazer um quibe basicão. Porque quibe é a farinha de trigo. O trigo para quibe. Cebola, hortelã. Normalmente a carne. Pra fazer o vegetariano vai ser com ovo. Mas fica muito mais gostoso se você colocar outros temperos. Vai tirar o sabor do trigo? Não precisa. Fica gostoso se for só assim o trigo. O quibe tradicional. O quibe tradicional. Mas eu tenho costume, porque comida vegetariana normalmente dizem que é sem graça, dizem que é sem sabor. Então eu tenho costume... Calma. Colocar outros temperos porque dizem que as pessoas têm essa coisa de comida vegetariana é sem sabor. Eu sou completamente contra esse tipo de especulação. Por quê? Não sou mais vegetariano hoje em dia, mas fui vegetariano durante muito tempo. Deixa eu baixar a câmera, coisa feia. Vou colocar o resto aqui na cebola, junto aqui com o trigo. Vou raspar aqui um restinho, porque sobrou um restinho aqui no fundo. Só tô dando uma geral aqui na cozinha, né? Não vou deixar o negócio bagunçado. Esse. Que agora vai dar pra ver que tem a massa de quibe com a cebola, né? Pois então, fui vegetariano há muito tempo. Não sou mais.
E antes de eu me tornar vegetariano, eu já tinha formado em gastronomia. Então, quando eu virei vegetariano, eu já estava preocupado em fazer comida gostosa, mas que fosse vegetariana. Fui uma vez num restaurante, num shopping lá em Aracaju, Sergipe. Fui num restaurante árabe e eles tinham um quibe vegetariano. E aí eu perguntei do que era feito o quibe. E eles me disseram que era feito de ovo. Então, assim, acabei adaptando essa receita. E aí, a receita... Aí, voltando lá na história do tempero que eu comecei e não terminei ainda. Dá pra fazer o quibe básico, que aí tá aqui. Só o trigo, sal, água, que agora deu uma boa enxada. E dá pra ver a cebola aqui em cima. Mas tá aqui. Você vê que, ó, não sobrou muita água no fundo. Por isso que eu boto pouca água, inclusive. Tem gente que coloca bastante água quando vai fazer... E aí tem que depois secar, tem que passar numa peneira. Eu acho muita confusão quando faz isso. Eu prefiro só colocar um pouco menos de água, por isso que eu coloco só um dedinho acima. E venho aqui, misturando tudo. E aí, pra complementar, voltando de novo na história do tempero que eu não terminei até agora. Além disso daqui, eu gosto de botar temperinhos secos. O que é temperinho seco? O que você tiver na sua casa. Eu já fiz esse quibe, inclusive em outros países. E fazia com o que eu tinha em casa. Então, assim, tem temperos que combinam. Pensa em temperos árabes. Pensa cominho, pensa páprica doce, páprica defumada. Pensa o próprio tempero sírio, que é uma misturinha já de muita coisa. Pensa canela. Sempre gosto de botar canela no meu quibe. Isso de carne ou de ovo, ou já fiz inclusive quibe de frango. O que mais que eu boto muito? Açafrão, orégano. Qualquer coisa que seja meio mediterrâneo, meio árabe, vai prestar aqui na receita, eu juro. Hoje eu vou pegar os temperos que eu tenho aqui, vou descobrir enquanto falo com vocês o que a gente vai fazer, que gosto vai ter esse quibe. Vamos lá. Quanto de tempero? Aí vai do gosto também. Mas se você quiser ter uma base, assim, porque são muitos temperos, eu coloco realmente vários temperos. Eu normalmente boto uma colherzinha de chá de cada tempero. Páprica defumada, uma colherzinha de chá. Orégano meu acabou. Hoje não vai ter só um restinho de orégano que tinha. Então vai ser menos, não vai ter tanto gosto de orégano. Açafrão cúrcuma, né? Açafrão da terra. Vou colocar só um pouquinho porque hoje eu não quero muito forte o gosto de açafrão, mas fica gostoso também. Tem canela, não vou botar canela porque eu tenho tempero sírio. Tempero sírio já é uma mistura, não sei qual é a mistura que tem nessa. Essa eu sinto, ela tem bastante cheiro de cravo, tem bastante cheiro de canela. E deve ter pimentas, pimenta preta, pimenta branca, deve ter coisas assim. Vou colocar uma colher, ele é bem forte. No cheiro do cravo, eu não gosto tanto desse tempero sírio específico que eu comprei numa loja que vende a granel. Depende de onde você comprou o seu tempero sírio. Aí se você gosta de bastante, gostou do cheiro dele, achou que vai ficar bom. Eu conheço esse tempero que eu tenho, então não vou usar muito. Cominho. Cominho é pra mim, comida, em específico comidas mediterrâneas, faz muita diferença. Vou colocar também uma colher de cominho. Coloca uma colher generosa. Não tenho medo de cominho em comida árabe. Cominho no hummus, uma delícia. Cominho no baba ganoush, uma delícia. Confia. Vou ralar um pouquinho de pimenta do reino, porque gosto. Botei os temperos aqui. Vou misturar tudo. Você vê, ó, aquela aguinha. Tinha uma aguinha ficando no fundo, mas não tem mais. Porque já terminou de absorver. Ainda não tinha absorvido tudo. E agora o trigo já absorveu o restinho de água que estava faltando na receita. Se for fazer quibe com carne, for seguir essa receita, porém vai trocar o ovo por carne, e quer fazer quibe cru, espera esfriar e não bota cebola. Se botar com o trigo quente, da água quente, ainda você bota a mão aqui, ele ainda tá meio quente, dá pra sentir a temperatura. Corre risco da sua carne estragar. E cebola, a mesma coisa. Cebola, quando você bota cebola crua em receitas, costuma dar uma fermentada, costuma dar uma, sabe? Então, você faz os temperos, o trigo, com ele bastante frio, aí você mistura a carne. E aí você serve com a cebola. Normalmente a gente vai servir aquela cebolinha meio que barca, pra não correr risco de fazer quibe estragado, depois vão estar passando mal. E dizendo que eu ensinei nada, porque meu quibe inclusive nem vai carne. E se for fazer esse mesmo quibe com ovo, porém quero fazer para outro dia, vou fazer hoje para comer amanhã. Espere esfriar antes de colocar o ovo. O ovo, mesmo com a cebola, tem menos risco, né? Porque o ovo não é carne, o ovo já não vem com muita bactéria, diferente de carne. Então tem menos risco de estragar. Tudo misturadinho aqui, bem bonito. Lembra que eu falei a hora de experimentar? Nesse prato, essa é a hora de experimentar. Sim, tem cebola crua. Se você não gosta de cebola crua, você experimenta antes de botar cebola, mas com os temperos pra você saber se já tá bom de tempero.
Eu não tenho problema de comer a cebola crua. Então, não tem problema pra mim. Tá faltando sal. E tá faltando bastante, por isso que agora eu meti uma mão boa de sal. Você experimenta na sua casa, diz do jeito que você gosta. Mas tem que estar gostoso antes, né? Já tem que estar gostoso na hora que você for misturar as outras coisas. Se não tá gostoso ainda, é porque não vai ficar gostoso depois. Meio difícil a receita ser muito ruim antes e virar uma coisa boa depois, principalmente se for sem gosto. Boto sal, misturo. Pra não enfiar a colher que eu enfiei na boca dentro da receita, coloco da receita na colher que eu já botei na boca. Ainda precisa de bastante sal. Mas tá chegando lá. Mais uma mão boa. Gente, vocês têm boca. Comida tem que experimentar. Não tem como você saber se a comida vai ficar boa se não experimentar. É assim que funciona. Vamos lá. Agora tá bem bom de sal. Acho que eu quero botar um pouquinho mais de tempero sírio. Só porque não ficou ainda lá. Agora eu vou colocar de olho mesmo, porque é só um pouquinho que eu quero botar. Só pra puxar mais um temperinho. E aí a gente vai começar a botar o ovo. Voltei com o meu lixinho. E uma vasilha para quebrar o ovo. Olha a besteira de você sair quebrando um ovo, pegar aqui o ovo, quebra aqui na receita, tá o ovo podre. Você perdeu a receita inteira. Você quer isso na sua vida, você não quer isso na sua vida. Então o que você faz? Quebra o ovo. Opa, tirar aqui. Quebra o ovo, aí sim vai adicionando. Os primeiros 5, eu garanto que vão ser necessários. Então, os primeiros 5 ovos para um saquinho. Epa, botei no lixo e fiz a maluca. Ai, pessoal, não presta atenção. Não era lixo, né? Era só a casquinha da cebola, não tem problema, não tava sujo de verdade. Mas é a vida. O ovo tá bom, né? Não vou desperdiçar o ovo, porque ele caiu ali onde estava a casca do ovo. Mas vamos lá, tá certo. Ó, eu com medo de fazer errado de novo. Você viu, né? Como eu disse, os primeiros 5. Vamos lá. Os primeiros 5 eu garanto que você vai precisar. Os últimos 2 aí eu te conto se você vai precisar ou não. Colocou 5 ovos. Misturou. Opa. Fiz uma baguncinha aqui. Vamos dar uma misturada aqui. Ele tá bastante cremoso. Já de cara. A gente quer essa cremosidade mesmo. Essa massa fica uma massa meio líquida. Confia. Ela não fica muito bonita no começo. Mas vai dar bastante certo. Ela tá líquida, mas tá vendo que ela ainda tá caindo nos pedaços? Eu quero botar mais um ovo. E eu acho que vai melhorar essa textura. Agora sim, eu imagino que agora tá dando pra ver bem bonitinho. Ela cai um pouco, realmente, parecendo uma massa meio de bolo. Cai um pedaçuda, né? Porque tem pedaços de coisas aqui. Mas você vê que ela cai um pouco mais líquida. Então, pra mim, essa massa tá pronta. Ela tem que ficar líquida assim. Botou ovo a mais, ficou muito líquido. Tá com um pouquinho de farinha de trigo. É uma receita de trigo para quibe, então não tem problema se botar um pouquinho de farinha de trigo se você quiser. Ele fica um pouco mais maçudo se colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Daqui, vamos botar numa forma. Vou dar uma geralzinha aqui, volto com a forma para explicar mais detalhes. Tô aqui com minha vasilha que pode ir ao forno. Vou colocar bastante azeite nessa vasilha na base dela. Sei que o azeite estava caro, não está tão mais caro. Voltou a ser um preço acessível. É a parte cara dessa receita. Mas é porque faz diferença. Se não quiser, quer economizar, pode usar óleo. Talvez coloque um pouco menos porque o azeite dá gosto também, né? Mas é importante para ele dar uma fritada. Vou explicar agora a fritada que vai dar.
Porque na hora que você botar a massa, esse azeite vai ficar em volta. Na hora de assar, ele vai criar toda uma casquinha fritinha. E aí dá pra ver bem o azeitinho em volta. Esse azeite, ele vai fritar essa massa. Vai dar todo um gostinho na receita. Então, faz diferença. Se for só óleo, bota menos. Mas tem que botar sim. Lembra que não tem carne, não tem nenhum tipo de gordura aqui nessa receita. É só farinha, ovo, farinha para trigo, para aqui, ovo e temperos. Então, assim, não tem gordura. Essa gordura é necessária para dar o gostinho da comida. Calma lá, né, gente? Também não aqui é receita vegetariana, não necessariamente é uma receita fitness. Recheios. Eu vou botar do jeito que eu gosto. Eu vou fazer metade do jeito que eu gosto, metade do jeito que o marido gosta. Porque ele não gosta com tomate. Eu gosto de botar tomate no quibe pra assar. Você não gosta de tomate, não bota. Você prefere botar ao invés de queijo, requeijão, bote. Você bota o que você quiser. O quibe é seu. Você bota o que você quiser. Eu vou botar queijo por cima, tomate. Quem quiser rechear no meio, a minha assadeira é um pouco mais larga, então fica uma camada mais fina. Se você quiser rechear, faz uma assadeira menor, que fique mais alto, que você consiga colocar uma camada no meio de recheio. Com o requeijão fica gostoso. Com queijo no meio, ao invés de colocar em cima, fica gostoso, porque ele não fica tão torradinho, ele fica mais cremosinho no meio. Tomate no meio fica gostoso, então assim, o que desceu, você faz do jeito que você quiser. Vou pegar o queijo e o tomate pra gente botar aqui em cima. Vou aqui ralar meu queijo e, na verdade, aí eu vou contar, né? Porque já contei como conheci essa receita. Mas por que que ficou famosa? Por que que eu comecei a fazer tanto essa receita? Então, começa aqui, né? A pessoa vegetariana, quando ela vai pra uma festa, pra um evento, e ela tem que levar comida, por ser vegetariana, as pessoas ficam curiosas. E eu, sendo uma pessoa que cozinhava, que sou formada em gastronomia, acabava que as pessoas ficavam mais curiosas ainda. Porque falavam, nossa, mas é uma comida vegetariana feita por uma pessoa que sabe cozinhar. Aí, beleza. Aí comecei a fazer pra vários eventos, vários rolês. E, na época, a gente não sabia. Mas, Frederico, meu marido, é autista, uma pessoa autista. E essa foi uma das poucas comidas que eu fazia, que era vegetariana, que ele comia. Ele, quando experimentou pela primeira vez, ele viu a textura, viu que tinha cara de quibe, não ficou com medo de experimentar. Acabou experimentando e gostou muito. Acabou virando uma comida que, muitas vezes, quando eu queria fazer uma coisa pra mim e pra ele, pra gente comer junto, era a comida que eu fazia. E ficou tão assim pra gente, essa comida, que foi a comida do nosso casamento. Inclusive, casamos de tarde no civil e voltei pra casa e fui cozinhar. Porque tinha quibe pra fazer pra festa de noite. Porque, né, casamento civil, o lugar era pequeno, não cabia muita gente. Mas a festa já tinha muita gente. Inclusive, não comi naquele dia, não tive como comer. Eu fiz a comida para as pessoas, acho que eu fiz uns 2 ou 3 desse daqui, de quibe, e não deu. Na minha vez de comer, quando chegou, inclusive noivos, pessoas que vão casar durante a festa, aproveita para comer. Porque se você não fizer isso, você não vai comer. Eu não comi no meu casamento. Eu não bebi os drinks no meu casamento. Mas muita gente ainda fala desse quibe por causa do casamento. Porque lembra, acho até engraçado que eu nem sou mais vegetariano. E nisso virou um dos pratos que justamente eu faço sempre em várias oportunidades, porque trigo para quibe é fácil de achar, normalmente é barato. Ovo é fácil. E justamente também, se eu quero pegar essa receita e fazer a versão de carne, dá para fazer. Se quiser, já fiz de frango, como falei. Tem gente, eu acho que já vi uma receita de peixe. Então também tem como fazer. Mas é o que eu falei. É um quibe de ovo. Você é vegetariano, você come, mas se você não é vegetariano, você não precisa comer. Só porque é vegetariano, você come porque é bom, porque é gostoso. Eu, que não sou vegetariano, prefiro comer muito mais esse quibe do que o quibe normal. Vamos lá. E, já falei, o ovo voltou a ter um preço normal. Então a gente, né, ainda economiza fazendo uma receita dessa. Ralei uma quantidade boa de queijo, eu quero ver se já deu. Pra ver se não preciso ralar, se preciso ralar mais ou não. E estou fazendo zona. Deixa eu passar um paninho aqui. E vamos de queijo. Inclusive, kkk, lembrando de histórias aqui, não apenas já fiz muito essa receita, como já fiz para uma pessoa turca. Quando a gente morou na Alemanha, a gente fez um amigo que trabalhava com o Fred, Mehmet, que era turco. Vai precisar ralar mais queijo, já vou começar a ralar mais queijo. E quando junto imigrante, normalmente a conversa é sobre língua, sobre comida e costumes.
E uma das comidas, né, que a gente entende como comida árabe é o quibe. Só que o engraçado é que pra ele, turcos não são árabes. Aprendi com ele, inclusive. Então, assim, não dá pra dizer que é a mesma coisa. Mas ele morou, a cidade dele era numa fronteira, se eu não me engano, com o país. Ou ele frequentava muito essa fronteira. Não lembro, eu lembro que ele fala árabe. E ele falou pra gente, então, quibe na Turquia. E onde eu conheço de países árabes, não é isso. Quibe, na verdade, é uma massinha recheada com carne. É como se fosse uma coxinha de carne. A gente chegou a comer num restaurante, ele falou, nossa, quibe, tem um lugar que vende quibe aqui, na cidade que a gente morava. E aí a gente foi comer uma vez com ele, mas justamente era quibe, era uma massa recheada com carne, não era esse jeito. Isso é kafta, né? Até onde eu sei, nem kafta é, porque Eu chamava de kafta, né? Não, porque kafta faz aqueles negocinhos, né, que fica tipo um espetinho de kafta. Não é exatamente isso daqui. Ele falava que uma receita assada, assim, meio que não existia, assim, de carne, um bolo de carne assado. Inclusive, falando em bolo de carne, adorei a receita, mas não gosto de quibe, não gosto de temperos de quibe. Faz com tempero de bolo de carne e fica igual também. Já fiz. Na falta de hortelã, peguei um monte de tempero mesmo, botei tomate, botei abobrinha, botei um monte de coisa, botei o ovo, fiz como se fosse. Só demorou um pouco mais pra assar porque tinha verdura. Mas também funciona. Quem for vegano, quiser tentar essa receita, eu nunca fiz. Mas eu já ouvi falar de gente que faz quibe com batata. Ao invés do ovo, o que vai dar liga é batata. Eu nunca fiz, não confirmo se funciona ou se não funciona. Então não sei. Quem é vegano aí, realmente, o quibe é vegetariano. Ovo lacto vegetariano. Que ainda usavam antigamente, mas nunca vi usarem na vida real. Ovo lá. É vegetariano ou vegano. Ou você come queijo, leite, ovo, etc. Não, a maioria das pessoas, né, faz assim. Um dos seus pratos. Carne-chefe. Não, é porque justamente são os pratos que não é nem que eu faço sempre. São receitas, quando pedem pra cozinhar, normalmente pedem essas. As receitas que eu tô falando, nossa, faz aquela receita pra mim. É o quibe, a focaccia, faço uma focaccia maravilhosa. Faço uma moqueca de banana da terra. E faço estrogonofe de cogumelos. Estrogonofe de cogumelos tá aqui no canal. Inclusive já tem um vídeo ensinando como faz estrogonofe de cogumelo. Então assim, nem falta. E se um dia vocês quiserem me ver fazendo a moqueca, me ver fazendo a focaccia, vocês fiquem à vontade. Peçam aí que eu volto aqui pra trazer. São receitas que eu realmente já fiz bastante. Sei fazer com a mão nas costas. Eu passo mais um paninho aqui. Acabei ralando realmente o queijo inteiro. Vai uma camada generosa de queijo. Então, Deus abençoe a fartura. Eu ainda gosto de botar tomate. Vou cortar os tomates. E falei os tomates, mas na verdade vou cortar apenas um tomate. Porque é só na minha parte do quibe, kkk. É só pra colocar na metadinha do quibe. Eu gosto de fatias relativamente grossinhas. E eu corto meio de ladinho assim, só pra ela ficar mais oval, ao invés de ficar redondinha, que eu acho que fica mais bonitinho. Mas é a gosto. É só pra fazer firula mesmo. Vamos fazer. Espero que não me suje. Vou temperar o tomate. Não é porque ele está de recheiozinho que ele não tem que ser temperado. Vou botar um pouquinho de azeite também. Se não colocou por cima e quiser, não colocou o queijo, não colocou o tomate, tá só o quibe, e quiser jogar um pouquinho de azeite por cima também funciona. Daqui vai pro forno, 180 graus, 190 graus, forno médio. Não precisa estar pré-aquecido, não precisa se preocupar, não é do tipo de receita que vai desandar se o forno não estiver pré-aquecido, no caso. Mais ou menos, normalmente, 30 a 40 minutos. Coloca 30 minutos no timer e depois fica vigiando, porque aí fica mais fácil. Vou mostrar no forno o que a gente espera na hora que tiver para mostrar. Já voltamos aqui, vai pro forno. Até já já. E eu falei que ia mostrar para vocês. Tá aqui, ó. 20 minutos de forno. Tá vendo que o óleo vai meio que fritandinho a parte de fora? É isso que a gente quer.
Vou deixar mais um pouquinho, já tá bem douradinho em volta, mas vou deixar mais um pouquinho. E volto quando estiver pronto. 35 minutos. 35, 37 minutos. Nosso quibe está pronto. Vou tirar do forno ao vivaço. Oh, esqueci que eu tô de óculos. No caso, acabou de embaçar. Tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver todo esse borbulhar em volta? Do jeito que tá, eu não dou conta de comer, gente, perdão. Mas eu não como comida quente desse jeito, saída do forno. Isso aqui vai me matar se eu tentar comer isso agora. Vou esperar uns 5, 10 minutinhos. E aí eu volto pra gente realmente provar isso daqui. Até já. Chegou a hora de cortar, de servir. Gosto de servir, né? Ele é cortável. Então dá pra só tirar um pedaço mesmo. Olha essa cara. Olha, essa parte, como sempre, eu acertei. 1 segundo. Quibe não pode deixar de faltar um limãozinho. Juro, gente. Só façam. E aí vocês vão saber do que eu tô falando. Realmente vale muito a pena. Ele fica cremosinho no meio. Bem... É isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, aquele papo de sempre. Deixa um like. Quem fizer a receita me conta se deu certo, se não deu certo. O que não deu certo, que eu, inclusive, posso tentar ajudar. No mais, eu vou ficando por aqui. Ainda vou comer um pouquinho. E é isso. Beijo.